Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Aline Machado, sou professora de filosofia e integrante da UBM e do PCdoB aqui de Blumenau. Eu deveria estar com vocês hoje à tarde, mas infelizmente peguei Covid, normal hoje em dia, não é? Já se tornou endêmico aqui no Brasil. Estou bem, graças às vacinas em dia, mas preciso aqui fazer a minha reclusão. Peço desculpas pelo estúdio, pela iluminação, talvez o som não esteja muito bom, mas mais importante do que todo esse equipamento que talvez eu deveria ter é o nosso assunto, que é a contradição opressores-oprimidos na educação. Quando se fala em opressores oprimidos, a gente imediatamente pensa em Paulo Freire, não é? A famosa frase dele: quando a educação não é libertária, os oprimidos se tornam opressores. Eu vi isso pessoalmente na minha vida, pessoas que foram oprimidas, oprimindo os seus iguais, porque se tornaram um pouco melhores e justamente porque não aprenderam o que deveriam aprender. Então, é muito importante que a gente trate disso. Paulo Freire dispensa qualquer apresentação, além de um grande teórico da educação, estudado no mundo todo, não é? Ele é um grande pensador humanista que deveria ser estudado por todas as pessoas que se consideram humanas, né? Principalmente nós, progressistas, pessoal de esquerda, pessoal da luta, deveria estudar, ler e pensar sobre Paulo Freire e tentar agir um pouquinho da maneira com que ele agiu a vida toda dele, que foi um exemplo para nós. Esse assunto está nesse livro, Pedagogia do Oprimido, não é? E ele trata disso logo no início, no primeiro capítulo, onde ele começa, não sei se dá para ver direito a luz, com a justificativa da pedagogia do oprimido, por que ele escreveu esse livro. E logo em seguida tem um subcapítulo onde ele trata justamente, tá difícil aqui, desse assunto, aqui. A contradição opressores-oprimidos, sua superação. Como superar essa contradição? Mas a gente não vai falar sobre a superação, a gente vai falar sobre o que é essa contradição e depois tentar pensar um pouquinho, aí eu vou deixar com vocês esse debate de como superar, certo? Logo no início, ele fala sobre a humanização e a desumanização como possibilidades para o ser humano. Quer dizer que o ser humano pode ser humanizado ou desumanizado. De que maneira isso acontece, né? Ele diz que a humanização é a vocação do homem. E a desumanização, sendo a contradição disso, né? Ela existe na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores. Portanto, nós precisamos fazer a luta pela humanização. E para Paulo Freire, essa luta passa pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como seres para si. Quer dizer, pensarmos na nossa classe. Isso lembra alguma coisa? Marx, né? Não é por acaso que Paulo Freire era marxista, né? Então, a desumanização, ela não é destino dado, apesar de ser um fato concreto na história. A desumanização e opressão vai levar os oprimidos a reagirem, justamente porque não é um fato, não é uma vocação do ser humano. Quando a pessoa é oprimida, ela reage. E num mundo perfeito, não é? Os oprimidos não se sentiriam opressores, mas restauradores da humanidade, tanto nos oprimidos quanto nos opressores. Então, essa seria a tarefa humanista e histórica dos oprimidos: libertar-se a si mesmos e aos opressores, porque os opressores não podem libertar ninguém, né? Ele diz, agora aqui uma citação, que só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficiente
para libertar ambos. Aí a gente entra na nossa realidade aqui, né? Nós temos a burguesia, a classe burguesa do Brasil e do mundo, mas a gente está tratando de Brasil, né? Propondo soluções para a classe trabalhadora. A gente tem a Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna, o Itaú, né? Aquela fundação do Itaú, propondo soluções para a educação. E para o Paulo Freire, isso é uma falsa generosidade, né? Para ele, deve-se achar soluções forjadas com os oprimidos e não para eles. A pedagogia do oprimido trata justamente disso, como educar os oprimidos a se libertarem e a não se tornarem opressores, né? Ele diz que os oprimidos devem ter a opressão e suas causas como objeto de reflexão, e isso vai causar engajamento na luta por sua libertação. É por isso que ele diz que a educação tem que ser libertária, para que os oprimidos não se tornem opressores. Portanto, tem-se que raciocinar, tem-se que pensar, nós temos que refletir sobre a opressão, como ela acontece, de que jeito ela é dada e como forjar instrumentos de luta para que a liberdade exista sem que os oprimidos se tornem opressores. Eu peguei aqui uma definição de pedagogia, já que Paulo Freire trata justamente de toda a pedagogia, né? De Saviani, um outro grande filósofo do Brasil, marxista também. E Saviani diz que a pedagogia é a teoria ou a ciência da prática educativa. Até aí tudo bem. Firmou-se como um modo de apreender ou instituir o processo educativo, sendo identificada com o próprio modo intencional de realizar a educação. Então, aqui, ó, modo intencional de realizar a educação. Com que intenção nós realizamos a educação? É isso que nós temos que pensar. Tratando de educação formal, escolar, não é? Aqui eu pergunto, o que hoje as nossas crianças e adolescentes aprendem nas escolas? Empreendedorismo, ferramentas do capitalismo e como vencer na vida. Estudar para ser alguém. Ser alguém. Isso é a desumanização que Paulo Freire fala. Quem não estuda, quem não é bem-sucedido, quem não tem dinheiro, quem não tem um carro, uma boa casa, não é pessoa, não é humano, é desumanizado, é explorado. Esses tempos, aí, todo mundo deve ter visto já essa charge que tem um gari e limpando a rua e uma mãe com uma criança pequena. E a mãe diz para a criança, olha, tá vendo só? Tu tem que estudar para não se tornar como ele. O que é isso? Né? Então, são as profissões que são desumanizadoras. O gari, a faxineira, o coletor de lixo, o caixa do supermercado, não é? Isso para não falar dos moradores de rua e etc. Né? Então, os estudantes, eles aprendem a ser opressores. E aí não se dão conta que eles próprios são oprimidos, eles estão na classe dos oprimidos. Quando eles conseguem um pouquinho mais, quando eles acham que os pais deles têm possibilidade de comprar um tênis melhor que o tênis do colega, eles se tornam opressores. Né? A sociedade em que só os opressores, em que só os bem-sucedidos têm valor. Essa é a nossa sociedade. Então, existe aí um desprezo pelo conhecimento popular, pela vida das pessoas, é a famigerada e desgraçada meritocracia que a gente tem que lutar contra. Por isso que na história do Brasil, a gente tem os projetos higienistas, o projeto de branqueamento da população,
esterilização compulsória de mulheres negras, pobres, né? Hoje em dia, na Cracolândia, os moradores de rua de Blumenau, que são obrigados a submeterem a abrigos onde a sua vontade e individualidade não são respeitadas. E aí a gente ouve aqui, por acaso, um prefeito dizendo: eles não vão, eles estão na rua porque querem, eles não vão por abrigo porque são malandros. Será? Será que essas pessoas são tão desumanizadas, tão cerceadas da sua condição de ser humano, que a vontade delas não existe? As crianças aprendem isso. Aprendem que aquelas pessoas que estão dormindo na rua, que aquelas pessoas que têm algum problema de vício, ou aquelas pessoas que têm uma profissão mais simples, não é uma profissão mais que não precisa de tanto estudo, que essas pessoas são fracassadas, que essas pessoas não merecem respeito, que essas pessoas têm que ser internadas compulsoriamente, não é? Onde é que está a vida dessas pessoas? Como professora, eu ouvi muito disso em sala de aula, muito mesmo. É claro que isso, em grande parte, é fruto da escola sem partido e agora do terrível novo ensino médio, que ensina os alunos a serem empreendedores em alguns lugares, inclusive a fazer brigadeiro para vender. Então, aí a uberização, a, a destruição, né, do emprego no Brasil passa por aí, passa por esse empreendedorismo, onde pessoas que vendem brigadeiro no sinal se acham empreendedores e um dia vão se tornar donos de uma loja de brigadeiro e vão oprimir os outros, né? Então, como o nosso grande desafio é como formar cidadãos conscientes e críticos. E isso está escrito na Lei de Diretrizes e Básicas, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nós devemos formar cidadãos críticos. De que jeito? Num tempo em que os professores são calados, são perseguidos. Nós como professores, somos perseguidos. Nós não podemos falar. Nós temos que medir as nossas palavras. Uma vez eu falei sobre os 100 anos da conquista do voto feminino em sala de aula e fui chamada na sala da diretora porque eu estava fazendo apologia ao feminismo. Então nós não podemos falar nada, não é? E aí a gente pensa, e segundo Paulo Freire, segundo a LDB, e segundo tudo isso, como que a gente vai formar cidadão crítico se nós estamos cerceados da nossa liberdade de cátedra, não é? Mais uma citação do Paulo Freire. Os oprimidos, em vez de buscar a libertação na luta e por ela, tendem a ser opressores também ou subopressores. A estrutura do seu pensar se encontra condicionada pela contradição vivida na situação concreta existencial em que se formam. Então, a vida dos nossos estudantes, a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, mostra para eles que eles não podem ser oprimidos e que eles têm que oprimir. E eles não se dão conta que eles são oprimidos, que eles são usados pelo capitalismo, não é? Então, esses oprimidos, eles não pensam em se libertar, eles pensam em fazer parte dos opressores. Paulo Freire fala em aderência ao opressor, que eles pretendem não a libertação, mas a identificação com o seu contrário, que é o professor. Claro que isso é uma visão individualista e própria do capitalismo, não é? Paulo Freire fala, e aqui a gente está falando de bem antigamente, por isso que ele deu esse exemplo, que os camponeses promovidos a capatazes se tornam mais opressores dos seus companheiros do que o próprio patrão. E é isso que acontece. E não é só no Brasil. Outro exemplo que eu vou dar pessoal meu, eu morei em Moçambique e o que eu via muito lá era
moçambicanos oprimindo, tratando seus empregados como bichos, sabe? Quase como uma semi-escravidão. Ora, o moçambicano passou, né, por essa opressão toda. E quando veio a liberdade, porque a educação lá infelizmente não foi libertadora, eles se tornaram também opressores. Então, uma educação libertadora, na minha opinião, deveria incluir conceitos de socialismo, mas não se pode falar disso em sala de aula, não é? Uma vez eu disse em sala de aula que a senhora da limpeza da sala deveria ganhar o mesmo salário que eu, apesar do meu salário ser bem ruim, né? Quem é professor sabe. E que não era justo ela ganhar menos do que eu, porque o trabalho dela era tão importante quanto o meu. E isso gerou uma polêmica desgraçada. Outra vez, uma aluna, quando eu falei sobre o agronegócio, o consumo de água, né, que todo mundo sabe, que a água que a gente consome em casa, no banho, na cozinha, isso não faz diferença nenhuma, que quem realmente gasta água é o agronegócio, ela ficou ofendidíssima, que ela disse que eu estava falando mal da família dela. Mora lá na Nova Rússia, deve ter uma vaquinha, 3 galinhas e se acha do agronegócio. Então, as pessoas não se dão conta que estão oprimidos, não é? Por isso que a gente deveria incluir conceitos, pelo menos conceitos do socialismo em sala de aula, mas é bem difícil trabalhar isso. Eu não consigo falar muito, minha voz já vai começar a falhar, e eu acho que eu já joguei um monte de conceitos e ideias, né, para a gente pensar, para vocês aí debaterem. E por último, eu deixo só uma pergunta e algumas tentativas de resposta. Então fica a pergunta: como nós podemos instituir uma educação libertária, libertadora, que faça com que nossas crianças, nossos adolescentes se tornem cidadãos críticos e capazes de se situar na vida, não é? De saber a que classe pertencem. No final, é como criar consciência de classe. Como é que a gente pode fazer isso? Valorização dos professores? Com certeza. Valorização material e intelectual, liberdade de cátedra, que nós não temos mais, não é? Uma escola verdadeiramente inclusiva, que hoje a inclusão, apesar de existir, ela não é efetiva, certo? Valorização da escola, se nós compararmos escolas particulares com a escola pública, a gente vai ver que é claro que os alunos das escolas particulares aprendem mais e melhor. Eles têm muito mais recursos, eles têm internet, eles têm um tablet na sala de aula, eles têm computadores, os professores têm formação paga. Nós, se quisermos fazer formação, que tiremos do nosso bolso, não é? Então, a melhoria das condições da escola, melhoria de condições dos professores e o fim dessa escola sem partido e a luta pelo fim do novo ensino médio, pela revogação do novo ensino médio. Mas isso é opinião minha e agora depois espero que o André, a Carla, o pessoal aí me conte como é que foi a reflexão de vocês, tá bom? Um bom debate para vocês, bom final de semana e tudo de bom. Beijo!